Como precificar suas semijoias em 2026. É um vídeo novo aí que nós vamos abordar o assunto mais atualizado aqui, né, de janeiro já aqui de 2026. Vamos repassar aí para vocês algumas orientações de como precificar suas semijoias em 2026 para saber se você está fazendo certo aí e não está perdendo dinheiro. Parece um assunto simples, né? Todo mundo que trabalha com a semijoia já sabe como precificar, porém não é o que a gente vê na realidade de muitas pessoas, né, que a gente pega, de muitos exemplos que a gente vê. Muitas pessoas, né, não sabem como precificar, não coloca ali no final todos os gastos que tem, seja quem trabalha com revendedora, que tem a questão de comissão, né, de correio ou de combustível para levar essa maleta, seja de quem tem loja física, que também tem os gastos com aluguel, internet, funcionário. Parece fácil, né, falando assim, a precificar, né, é só pegar a peça ali que chegou, olhar o preço, colocar uma margem de custo em cima, mas muitos erram aí, né, muitos alunos aí chegam na mentoria conosco e a gente acaba dando uma olhada ali e vê que a pessoa realmente não sabe precificar, ela vai ali de acordo com o que ela vê do concorrente, ou ela coloca ali, eu vou colocar 300%, 500%, às vezes ela nem sabe calcular essa porcentagem, ela simplesmente pega o valor, faz vezes 500% e coloca lá. Então, tem que saber precificar para saber o que está acontecendo no seu negócio, né? Para fazer o seu gerenciamento financeiro, para saber o que você tem de despesa, o que você tem de lucro, qual que é a sua margem real, porque isso que diferencia você da sua concorrência. Muitos aí no mercado acabam se perdendo porque não sabem nem quanto que está pagando, se às vezes, estou pagando barato, mas não tem noção se está perdendo peça, se não está perdendo, se marca, se ela consegue ter esse rastreio de peças quebradas, peças devolvidas, peças de perca no banho. Então tudo isso faz parte do seu gerenciamento de precificação. Então é muito importante você saber o que você está colocando para você ter esse controle financeiro. Até para você ir mais longe do seu concorrente. Porque às vezes, se você se basear na concorrência, às vezes seu cliente, seu concorrente, ele está precificando errado. E você vai seguir ele, aí você vai errar também. E aí no fim ele vai quebrar e você vai quebrar junto. Agora, se você estiver precificando certo, às vezes a sua semijoia está até um pouco mais cara que a do concorrente, porém você está precificando certo, você está absorvendo seus custos, você está comprando barato, você está precificando com a margem que precisa precificar para poder dar uma boa margem de comissão para a sua revendedora. Então tudo isso tem que ser olhado assim com parâmetros mesmo, né, para você saber se está fazendo certo ou não, e não ir de olho no achismo, porque às vezes o seu concorrente quebra e aí que você vai para frente porque você fez certo. Agora, se você estiver copiando o errado, você também vai sair errado. Nós já vimos muita gente no mercado que já viu o nosso trabalho e acabou até sendo revendedora nossa e acabou abrindo a sua própria marca e não consegue ir para frente, porque erra no gerenciamento financeiro, no gerenciamento de precificação, erra na compra, erra no seu controle financeiro, né? Eu acho assim, você tem que ver todas os seus custos, né, mensais no geral. Tem gente que eu não gasto nada, a pessoa vem até aqui, tem cidade aqui do lado, por exemplo, que eu não faço, não é minha rota, né, eu não tenho mais nenhuma cidade pra lá pra ir. Então, uma cidade aqui do lado da minha, Mariápolis, eu não faço troca de maleta lá, porém eu tenho 2 revendedoras lá que quando elas começaram, elas sabiam. Então, elas vêm até a minha casa trocar maleta, então eu não tenho custo com elas. Porém, tem as que eu tenho custo, com correio ou com combustível, né, que a gente vai passando nas cidades. Sempre que eu pego uma maleta numa cidade, eu tento pegar em cidades próximas para já aproveitar, né, e fazer ali de uma vez só. Correio, não tenho muitas, porém as que eu tenho, assim, sempre o que eu posto é despesa minha. Quando ela me posta de volta, é despesa dela. Mas, por exemplo, ela vendeu super bem, vendeu 2.000, 3.000, 4.000, aí eu cubro o correio. Então, assim, igual teve uma essa semana que vendeu 4.900 e pouquinho, aí fiz a questão da comissão dela, deu uns quebradinhos ali.
acho que 1.477, uma coisa assim, enfim. Eu falei pra ela, olha, 3 de 1.400, por exemplo. Então eu tirei ali R$21, que é praticamente o custo dela do correio. Então eu sempre dou um descontinho assim pra ficar com o correio. Mas eu não abro, eu abro exceções, né? Eu não abro isso como regra. Porque às vezes você manda pelo correio, a pessoa vendeu R$500, aí eu não arco com o custo, né? Ela sabe que o custo é dela. Então aí as que vendem bem, eu sempre tiro ali R$20, R$30 o acerto pra cobrir o correio. Então, a nossa despesa é praticamente com correio e combustível, né? Do resto, como nós trabalhamos em casa, reduz muito a nossa despesa, né? Eu não gasto com aluguel, não gasto com internet, água, luz, é tudo da minha casa, né? Eu não tenho esse gasto vezes 2. Então, a nossa despesa é... É marketing, embalagem. Sim, aí eu ia falar agora, né, das embalagens. Aí a gente tem a questão das embalagens. Geralmente nós compramos uma vez por ano, né? Então, pega esse custo, divide em 12. Qual seria o seu gasto mensal com isso, né? Quanto sai uma embalagem, por exemplo, para um brinco? Então, isso tem que ser colocado ali na peça, tá? Então, pessoal, assim, quem trabalha com equipe de revenda, a gente está bem específico para a equipe de revenda. Não é que o que nós estamos falando aqui vai servir para o dono de uma loja, pode ser que sirva, mas a gente quer mostrar que dentro da equipe de revendedora você tem que prezar às vezes a gente se contradiz aqui falando que tem que facilitar e às vezes a gente fica falando tudo que tem que ser feito. Mas porém você tem que saber o que você está fazendo. Porque não é porque você trabalha com equipe de revenda que você precisa ter as melhores embalagens, as melhores tags, os melhores cartões. Isso não vai mudar tanto o seu jogo, enquanto uma pessoa que tem loja, que ela tá ali, o diferencial dela é o atendimento personalizado, é um cheiro na embalagem. Tudo isso, lógico que a gente faz, mas sempre prezando o lucro, sempre visando o custo-benefício. Porque é isso que a gente fala, dentro da precificação para a equipe de revenda, é diferente da precificação para um lojista, por exemplo, final. O lojista ele tem que agregar mais valor na peça, ele pode subir esse preço, porque ele tem um atendimento personalizado, ele vai colocar uma embalagem mais bonita. Agora, a equipe de revenda não. Existem as pessoas que vai trabalhar com um perfil mais luxuoso, mas a ideia é você vender mais e faturar cada vez mais e espalhar cada vez mais. E simplificar. Colocar uma embalagenzinha mais simples, um cartãozinho de visita ali, um certificado de garantia, coisas bonitas, básicas, porém sempre visando o lucro, né? Então, por que a gente compra sempre anual nossa embalagem? Porque a gente já compra em grande quantidade. Isso aí reduz muito o nosso custo. A compra de semijoia é a mesma coisa. Se você fica comprando picado, diversidade, ele é legal, você sempre está com vantagem de peças novas. Porém, você conseguindo ter um poder aquisitivo de compra, você comprando às vezes em grupo aí de atacado, você consegue um preço muito mais atrativo, né? E aí que você vai ver lucro, porque a equipe de revenda tem as suas despesas também. A margem de comissão que você deixa para sua vendedora é muito alta, uma coisa que o lojista não tem, né? Ele tem as despesas dele ali, um funcionário, ele tem um ponto comercial, porém é diferente, né? Outro tipo de despesa. Então, a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Qual é a nossa despesa e qual é o mínimo que eu tenho que colocar em cima de cada peça, tá? Hoje aqui, para nós, em geral, que eu coloco em todas as peças é 5 vezes, tá? Porque eu acho que é uma margem segura pra gente trabalhar. A gente tem que ter a questão da margem segura. Só que aí eu tenho uma outra questão. Por exemplo, o anel, eu paguei R$10, vezes 5 vai dar 50. Porém, o meu anel mais barato que eu tenho é 69. Então, quer dizer, nesse aí eu já tô ganhando quase 7 vezes. Então, a semijoia, ela é muito assim, né? Você vê peça a peça. Porque, às vezes, igual tem loja que eu compro, que os brincos são todos o mesmo preço. Mas nem por isso eu vou precificar eles igual. Eu vou pegar e separar, porque o mínimo que eu coloco é 5. Porém, tem os que eu consigo colocar 7, 8 vezes. Então, a gente tem que sempre trabalhar com uma margem mínima, né? Uma margem segura. Gente, quem não coloca tudo o que precisa na hora de precificar, quebra, né? O mercado te engole, porque a gente tem que pensar em todas as percas que a gente tem, uma vendedora que demora um pouquinho a mais para te pagar, as sobras que tem em estoque, que não é tudo que vai vender, né? Então eu falo assim, a gente sempre tem que trabalhar com a margem segura. A gente vê muita gente que está colocando aí vezes 2,5, é muito pouco, porque a hora que você tira a comissão da sua revendedora, até a última vez que nós compramos embalagem, a sacolinha de presente, por exemplo, com um saquinho de organza, com o certificado de garantia, estava saindo para mim a 1,6. Então, assim, nem todas vão. Algumas vão só no saquinho de organza, que é muito mais barato. Mas eu tiro tudo ali por 1,6.
né, de cada peça. Então, tudo tem que ser colocado, né? Então, você tem que ter uma margem de segurança para trabalhar. É um balanço que você precisa fazer, um controle, porque você precisa acertar a sua compra, a compra da sua peça, da sua embalagem, a sua... a sua comissão com a sua revendedora, e o seu preço final tem que ser atrativo ao mesmo tempo. Então você tem que saber balancear tudo isso. Então por isso que a gente fala, a compra é importante, a precificação é importante, todas as etapas são importantes, porque o jogo ideal seria o quê? Você comprar barato e vender bastante e ter um caixa, mas não é assim que funciona. A variação do ouro acontece aí, direta, então isso influencia muito nos preços. Aí o que acontece? Se o ouro subiu, provavelmente é por causa da inflação ou por causa de um acontecimento aí mundial, que o ouro é atrelado ao dólar, né, às guerras aí que vem acontecendo. Então isso faz com que aumente o ouro. Agora, atualmente aí, né, recentemente teve o aumento da prata também. Então tudo isso tem que ser repassado. Se você tem um estoque guardado ali de muito tempo, você pode até conseguir um preço mais barato. Aí você vai ver às vezes alguém vendendo muito mais barato, é porque ela tinha estoque. Só que às vezes ela vai vender barato, mas não vai conseguir comprar de novo. Então você tem que fazer esse balanço. Eu tenho que reprecificar as minhas peças se você tem um estoque muito antigo. Porque se você usar a sua tabela, às vezes do ano passado ou de 6 meses atrás, é diferente do ouro de hoje. Aí você não consegue comprar de novo. Porque às vezes tem essa percepção falsa de que, não, mas eu tô ganhando, eu coloquei 5 vezes nessa peça há 6 meses atrás. Só que você não vai comprar novamente, né? Você vai ficar desfalcado. Então esse controle aí de fluxo de caixa que a gente sempre comenta é muito importante, porque você precisa ter um dinheiro guardado no seu caixa, para que assim que tem um aumento, você não se assuste. Igual recentemente a gente fez um banho na Galvânica, que um banho atrás desse, a gente ficou super feliz, nosso preço está muito bom. De repente veio uma bomba e a gente não estava preparado para isso. Isso, né? Que nós diminuímos os milésimos, estudamos bem, pensamos em cada peça, separei muito mais separadinho assim o que eu poderia diminuir o banho, e mesmo assim foi um susto. Aí que acontece? A gente tem a tabela nossa de precificação. Às vezes aquela semi-joia, aquela pulseira que a gente precificou há 2 meses atrás, não dá para precificar de novo no mesmo valor. Ah, mas o cliente vai reclamar que subiu. Mas a gente está repassando aquela margem de valor, porque senão a gente não consegue comprar de novo. Então tem que ser a sua realidade, mas ao mesmo tempo tem que ter venda. Aí você tem que usar outras estratégias para melhorar suas vendas. Aí você vai ter que agregar valor à sua peça, agregar atendimento, alguma coisa para espalhar mais as vendas, contratar mais revendedores, diminuir ali talvez o faturamento de cada revendedora e ter um cenário que a gente não gosta, que é ter muitas revendedoras faturando menos, porém a gente tem que controlar até as coisas voltarem ao normal, porque abaixar não abaixa, o ouro vai só subir, mas o poder aquisitivo muda. Então se as coisas melhorarem, se um governo melhorar, se a inflação controlar, o poder aquisitivo do brasileiro volta a melhorar, aí volta a comprar de novo. Então a gente tem que estar preparado para conseguir passar essas barreiras. Isso que eu ia falar, né? É passar a crise. Porque, assim, a semi-joia é muito boa de trabalhar, né? Porém, a gente tem que conseguir passar a crise, porque a gente sabe que quando o mercado tá bom, gente, que ela dá muito dinheiro, né? E isso não é falando da boca pra fora, não. É o ramo que você mais consegue, né? O que você compra que você coloca 5 vezes em cima de alguma peça? Nada, né? E a semi-joia você consegue. Então, primeira coisa é fazer a compra certa. Você está comprando de fornecedores certos? Que você tá conseguindo ter essa margem de lucro? Pensar também na questão da garantia. A vantagem de quem compra semi-joia pronta é garantia, né? A loja está te dando ali a garantia de 1 ano, você não tem custo para rebanhar aquela peça ou para trocar a peça para cliente. Porém, a semi-joia pronta, ela vem tudo isso embutido nessa peça, né? Eu só compro semi-joia pronta se eu consigo ter a minha margem de lucro do banhado, da importadora, de onde for. Aproveitar a promoção de lojas, né? Muitas lojas aí estão entrando em janeiro com 50%, então é a hora de comprar a semi-joia pronta. Importadora, não te dá garantia, mas é o que eu falo muito para os alunos. Mas você está conseguindo colocar 8, 9 vezes, compensa, né? De 5 peças que você vender, de 10 peças ali que você vender, se uma tiver problema e você precisar mandar rebanhar, ou até fazer a troca para cliente, compensa, você está ganhando 1000%, né, naquela peça. Então é saber comprar e ir fazendo, né, todo esse jogo de negócio. Então agora no ano de 2026,
você tem que estar atento a essa mudança de valor, né, do ouro, da concepção ali, se vale a pena o banho, o bruto, se vale a pena importar, se vale a pena comprar semijoia pronta. Então, tudo isso tem que prestar atenção nos valores finais para saber, porque não adianta colocar na sua cabeça que às vezes uma coisa vale a pena, que já mudou, o cenário muda toda hora, então você tem que ver na prática, tem que estar atualizado, olhando, porque senão você acaba ficando para trás. Eu não quero perder a minha qualidade porque aquela galvânica é de confiança. Beleza, segue firme lá, se você está tendo lucro, beleza, sua gestão é essa, e quem sou eu para desacreditar no seu trabalho, mas quem se diferencia aí do mercado é quem está atualizado, quem está migrando para as coisas que funcionam. Então é isso que a gente sempre fica atento, passando para os nossos alunos aí, é o que a gente está vendo no mercado, a migração, o que está acontecendo. Se está valendo a pena a prata, o banho de prata, o ouro, o que está acontecendo no momento. Isso que o Rodrigo falou mesmo, né? São épocas. Hoje, 80% das semijoias que eu compro vão para a galvânica, né? É o bruto. Porém, agora em janeiro, muitas lojas com 50%, então, em janeiro, com ouro nesse preço, eu estou garimpando peças, né? Indo nas lojas que nós já conhecemos, que eu já comprei muito, que eu sei da garantia, da qualidade, e tá valendo muito mais a pena agora em janeiro do que eu esperar a galvânica reabrir, ela me postar peça, porque janeiro é um mês desafiador, né? É um mês que as maletas, graças a Deus, voltam vazias, porém é um mês que você sabe que não vai ter muito giro de peça. Então dá para você diminuir um pouquinho das peças na maleta e comprar de fornecedores que estão em promoção. Aí você vai comprar o quê? Pensando em coleção verão, lançar uma coleção para carnaval, né? Então tudo é mês a mês. Mês que vem, eu acho que eu vou mandar banhar, né? Isso que eu tô falando. Eu acho como vai estar o ouro em fevereiro. Então, assim, é muito dinâmico, né? Em março, eu já tenho que fazer uma compra grande, porque nós já estamos pensando que no Dia das Mães, que as maletas rodam como o Natal. Aí nós estamos pensando em ir atrás de importadoras que vendam semijoias, tá? Isso também que vocês têm que tomar cuidado. Cuidado com importadoras que vendem bijuterias. Você quer colocar bijuteria no meio da sua maleta? Eu não vou fazer isso, né? Eu vou atrás de quem vende semijoias banhadas, porém com preço, assim, excelente. Já comecei a comprar de uma importadora em novembro do ano passado. Ela vende muito ródio e até hoje eu não tive retorno nas peças. E assim, são brincos a R$12, sabe? De ródio, bem linha, joinha, que eu tô vendo muitas lojas vendendo peças de importadora. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? É o preço final que você está colocando naquela peça. Quantas pessoas estão ganhando em cima de você? Um exemplo, por exemplo, é uma loja de semijoia pronta. Às vezes ela tem a própria galvânica. Ela mesmo tem as peças dela que ela faz e ela banha na própria galvânica fechada para ela. Então, o custo dela é totalmente diferente de você que está terceirizando aquele serviço. Então, se ela, por exemplo, tem um estoque lá de semijoia de junho, ela banhou com o valor do ouro de junho. Hoje, como a mudança está muito rápida de valores, né? A gente está num momento de inflação, não tem controle. Às vezes ela está vendendo a semijoia pronta dela ali, que você não consegue chegar no mesmo valor, você comprando no bruto e banhando hoje, porque hoje o ouro está muito alto. Até ela refazer isso de novo, isso que ela já paga muito mais barato porque é dela, ela vai repassar isso lá para frente para o cliente dela. Então você tem que aproveitar essas transações. Tem gente aí que fica bem de vida em um ano para o outro, porque consegue acertar o nicho, né? Ela acha, além dela achar o cliente final, ela consegue acertar na compra ali, seja na semijoia pronta, seja no bruto, mas a ideia é essa, para mostrar o exemplo, para você pensar que o ouro que ela comprou lá há 6 meses atrás é diferente do ouro que você vai mandar banhar hoje. Então vale muito a pena comprar semijoia pronta, porque você não consegue chegar no mesmo preço, porque normalmente essas lojas não atualizam o valor, do jeito que ela precificou, ela manteve lá. O estoque dela é muito grande também, né? Nós temos uma mentorada de Santa Catarina, que ontem à noite ainda estava conversando com ela sobre isso, que ela falou que ela assustou muito com o último banho, porque ela tem revendedora e ela abriu uma loja, né? Uma loja física. E ela fala que ela não consegue, porque hoje quem está ganhando muito dinheiro com bruto é quem está banhando com e cataforético. Aí vai de pessoa a pessoa. Eu ainda não tive essa coragem, porque nós estamos numa região muito pequena, uma cidade muito pequena, muito quente, então eu ainda tenho um pouco de reservas, assim, em tacar e cataforético em tudo. Porém, quem está conseguindo colocar aí vezes 10, é o que está mandando banhar. Então ela falou que mandou banhar muita coisa em 5, em 7, né? Nós temos aquela separada, ela manda banhar na galvânica, que a gente indicou que o preço é excelente,
Porém, ela falou que ela assustou, porque ela fez uma compra depois de última hora ali no final de dezembro, que ela precisou para repor umas maletas. Ela falou, as pulseiras, mesmo pulseira delicada, de uma outra loja que ela compra pronto, ela falou, tá batendo o preço ali, ó, juntinho. Ela falou, e o trabalho que dá pra gente, né, no negócio do rebanho, se tiver problema de garantia, é você que vai arcar com o rebanho dessa peça. Então ela falou, olha, eu tô assim meio desesperada, porque o bruto que compensou tanto, agora eu já tô achando que tá quase o mesmo preço ali da semijoia pronta. Então é por isso que a gente fala que você sempre tem que estar antenado ao mercado, né? Então assim, qualquer dúvida, né, que os nossos mentorados vão tendo também, a gente tá sempre atualizando todo mundo, porque igual ela me mandou ontem, ela falou, viu, você vai fazer o quê em janeiro? Né? Então é toda uma conversa que a gente tem, que é o que a gente tá conseguindo passar aí um pouquinho resumido para vocês. Então é isso, dentro da mentoria a gente até passa algumas estratégias de precificação, questão de banhos, né? A gente coloca ali às vezes 2 peças no ouro e banha uma na prata para poder diluir esses valores. Então a gente mostra bem detalhado ali na tabela de precificação. E se você tem dúvida aí, entre em contato com a gente, deixa nos comentários e valeu por mais um vídeo aí.